Bom dia, irmãos queridos, nesta sexta-feira, dia 18 de março. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje vamos meditar juntos o Evangelho de São Mateus, capítulo 21, versículos de 33 a 43, depois do 45 ao 46. O reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Estamos no fim da vida terrena de Jesus e com essa parábola, Jesus prevê sua morte violenta. A atitude desses vinhateiros é egoísta e inexplicável. A quem muito foi dado, muito será pedido. O grande crime desses operários é não produzir frutos para Deus e chegar a matar o Filho de Deus. Seu absurdo egoísmo os torna cegos. Esses vinhateiros podemos ser nós também, se não produzirmos frutos para Deus e não acolhermos Jesus em nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes: Escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou aos vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram um, mataram outro, e o terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao ver o filho, disseram entre si: Este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com estes vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: Com certeza mandará matar de modo violento estes perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: Vós nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso vos digo, o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estavam falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Responderam: O dono dará triste fim a estes criminosos e arrendará a vinha a outros agricultores que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Várias vezes refletimos sobre este trecho, meditando sobre os frutos que Deus quer de nós, mas nunca paramos sobre esta misteriosa escolha de Deus de enviar o seu próprio Filho, depois que já tinham sido mortas muitas pessoas. Quem teria tido coragem de enviar um filho ao invés que um exército? É claro que embaixo dos acontecimentos se encontra uma mensagem importantíssima,
acessível somente a quem tem os olhos agudos, a quem tem vontade de aprender. A primeira coisa que aparece clara é que esses vinhateiros assalariados querem ficar com os frutos da vinha e não querem ter laços com o dono, querem roubar a vinha ao dono. Gostam da uva, mas não do dono, e não pensam que se o dono não tivesse dado vida a essa vinha, eles ainda estariam desempregados, passando fome. A atitude mesquinha desse povo é uma profunda ingratidão e cegueira diante da realidade. Do outro lado, encontramos o dono, uma pessoa que busca laços mais do que frutos. Os servos que esse proprietário envia são espancados e mortos. Os sobreviventes voltam sem nada na mão. Isso bastaria para que o dono tomasse providência e tirasse com a força esses ladrões. Mas, pelo contrário, assistimos a algo de imprevisível e incompreensível. O dono manda seu próprio filho. Será que não podia pensar que o filho também teria sido espancado e morto? Por que esse dono toma uma decisão tão perigosa? Não podia dar um fim a esse povo mesquinho, sendo que já tinha dado bastante prejuízo? Mas no final da parábola tem uma frase muito forte que nos ilumina muito. Vamos matar este filho e vamos ficar com a herança. Nesta altura precisa saber que a palavra herança no povo de Israel tinha uma força extraordinária. A herança cabia somente ao primogênito e compreendia todos os bens do pai. Para um judeu, a palavra herança lembrava logo o relacionamento com Deus, porque era o próprio Deus que oferecia a herança ao seu povo escolhido. O próprio Deus, como um pai querido, tinha dado ao povo de Israel a herança da terra prometida. Portanto, essa parábola significa que o povo de Israel volta as costas ao seu Senhor, quer ficar com a herança e não com o pai. Se pudesse, mataria o pai também, mas sendo que não conseguem, então matam o filho legítimo desse pai e fica com todos os frutos da vinha. É a história do filho pródigo, é a história do início da humanidade. Querer ser como Deus, comer o fruto para ser como Deus, sem a comunhão com Deus. Esse povo não entende que sem Deus também os frutos logo murcham, secam, apodrecem. Sem Deus nada vive e os galhos dessa videira logo secam, são cortados e jogados no fogo. O único modo para que os frutos permaneçam é manter a unidade com Deus. A verdade é que esta videira é o próprio Deus. Esta videira é Jesus, o Filho de Deus. Quem corta com Deus, corta também com os bons frutos que vêm de Deus. Todo mundo gosta da paz, do bem-estar, mas nem todos têm consciência que não é o diabo que dá isso. Nunca veio paz do diabo. E se viver em paz, sossegados, só pode vir de Deus, e quem corta com Deus não tem vida longa, e nem paz e nem alegria. Você acha que esses loucos vinhateiros que foram capazes de matar o filho, depois de ter feito isso, não se matariam também entre eles, cada qual almejando ficar sozinho com os frutos da vinha? Não há paz fora de Deus, não há bens fora da comunhão com Deus. Uma vez matado o filho, só fica se matar reciprocamente, para ter a supremacia. Enfim,
Precisamos colocar mais em destaque o fato de que o dono, Deus, busca continuamente o laço com o seu povo escolhido e envia o seu próprio Filho para poder reatar com seu povo, poder recosturar os laços rasgados, para partilhar os frutos. Deus sabe que esse povo é um povo de cabeça dura, chega a matar os profetas que falam em nome de Deus. Ele sabe que esse povo sozinho não chegará em lugar nenhum e ainda menos dará bons frutos. Portanto, toma surpreendente, estarrecedora decisão de matar seu próprio filho para ensinar o caminho certo. A encarnação do Filho de Deus é algo absolutamente surpreendente, que diz quanto é grande a vontade de Deus de ser uma só família com esses vinhateiros, com os homens. Mas a resposta desse povo é triste e trágica. Quer os bens de Deus, mas não quer Deus. Vive na ilusão do filho pródigo, que acha que o dinheiro não terminará nunca, e desta forma acaba caindo na fossa dos porcos, sujo e faminto. Precisamos colocar bem na cabeça que somente com Deus conseguiremos ser felizes, somente com Deus seremos divinizados. Longe de Deus nos tornamos igual porcos, e o mundo vira um ninho de cobra para nós. Com Deus teremos abundantes frutos em tudo, porque na sua mão tudo cresce e se multiplica. Os frutos nunca faltarão e serão um sinal da plena comunhão com Deus. Estas considerações nos ajudam a entender melhor o trecho que agora vamos ouvir de novo. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes: Escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou aos vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram um, mataram outro, e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao ver o filho, disseram entre si: Este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com estes vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento estes perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: Vós nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Por isso vos digo, o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estavam falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Vamos agora sublinhar e anotar as frases que mais iluminam o nosso coração.
Chegamos nesse momento ao nosso propósito. Esta palavra nos impulsiona, antes de mais nada, a cultivar o nosso relacionamento com Deus, a ser gratos a Deus que nos dá a vida e a força para viver o sentido da vida. Em segundo lugar, nos ensina a olhar para os frutos. Quem tem frutos tem comunhão com Deus, e quem não dá frutos será cortado e jogado fora. O reino lhe será arrancado e será dado a outros que produzirão frutos. Assim fala Jesus. Quanto deve fazer-nos refletir isso? Que frutos eu estou dando? De mim estão brotando frutos novos e bons? Algo que testemunhe que eu estou bem enxertado na vinha que é Jesus? Que tipo de fruto estou dando? A minha equipe de evangelização está crescendo, está se multiplicando? A minha casa de acolhida consegue salvar quem acolhemos, quem sai da rua e vem para nós? Consegue proporcionar uma profunda e verdadeira experiência de Deus? Eu mesmo estou dando frutos profundos de oração, adoração, fidelidade aos meus compromissos? Vamos refletir um minuto. Enfim, vamos dedicar mais um minuto para pensar bem em como podemos colocar em prática o quanto nos propomos. O reino vos será tirado, paz e alegria a todos. E será dado a pessoas que produzam frutos. Paz e alegria a todos. Povo meu, que te fiz eu, dizem que te contristei, porque a morte me entregaste, em que foi que eu te faltei? Eu te fiz sair do Egito, com maná te alimentei. Preparei-te bela terra, tua cruz para o teu rei. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem de piedade de nós.
vim eu te plantara, tu plantaste a lança em mim. Águas doces eu te dava, foste amargo até o fim. Flagelei por ti o Egito, primogênitos matei. Tu, porém, me flagelaste, entregaste o próprio Rei. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem de piedade de nós. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem de Eu te abri o mar vermelho, me rasgaste o coração. A Pilatos me levaste, eu te levei pela mão. Só na cruz tu me exaltaste, quando em tudo eu te exaltei. Que mais pude eu ter feito, em que foi